Amém. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Desculpe a minha garganta, hoje eu estou meio calor, daí ar-condicionado, sai no calor. Capítulo 4, abriram aí? Nosso assunto hoje é: hospedar a glória é possuir a promessa do descanso. Hospedar a glória de Deus. Nós estamos no ano de hospedar a glória de Deus. O que é hospedar a glória de Deus? Entre tantas coisas, uma delas é: se você hospeda a glória de Deus, você tem um alvo com isso. Você vai entrar no descanso, você vai possuir o descanso que Deus tem para você. Nós vamos aprender isso nessa manhã. Faça assim com a sua mão, coloque na sua cabeça. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que a minha mente está separada para Ti. Purifica a minha mente. Todo mau pensamento, de tudo que não veio de Ti, e Espírito Santo, assume o controle da minha mente, para que a Tua palavra caia no meu coração. Ponha a mão no coração e diga assim: Senhor, o meu coração é um bom solo, é fértil, Senhor, porque eu Te amo. E Senhor, a Tua palavra vai cair no meu coração e vai produzir fruto a 100 por 1. Para a Tua glória. Amém. Amém. Amados, hospedar a glória de Deus é possuir a promessa do descanso. Deus tem uma palavra muito extensa sobre o assunto descanso. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é um assunto do descanso tão importante que às vezes nós quase que não meditamos nele. Mas hospedar a glória de Deus e possuir o descanso de Deus, entrar no descanso de Deus, é uma promessa. Agora presta atenção. Deus é um Deus de promessas. Tudo que Ele nos dá vem através de promessas. Por exemplo, um dia Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E disse para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. Você não vai contar os teus descendentes, porque eles vão ser como a areia do mar, como as estrelas do céu. Sai da tua parentela e vai para lá. E aí o Abraão já era velho, a Sara estéril. E eles obedeceram. Eles saíram em busca de possuir a promessa. Irmãos e irmãs, Deus fala conosco através de promessas. Tem tantas promessas, mas sabe, tem um problema nessa história de promessas. É que nós temos que nos levantar para possuir as promessas. Promessas é a intenção de Deus, é o que Deus quer fazer. O que acontece, o problema de hospedar a glória de Deus com respeito às promessas dele, e hoje nós vamos ver a promessa do descanso, é que às vezes Deus tem uma intenção para a gente, Ele quer fazer, mas nós não estamos muito interessados. Às vezes nosso interesse está em outra coisa, nós queremos fazer outra coisa, as nossas prioridades são diferentes, e aí sabe o que acontece? Aí nós vamos pela nossa vida sem poder responder aquelas perguntas básicas: quem sou eu? Da onde eu venho? Para onde eu estou indo? Porque acontece com a gente que se a gente não começar a andar nas promessas e tomar a sério as promessas de Deus e entrar, se alinhar com Ele para possuir essas promessas, sabe o que acontece? Nós não conseguimos construir a nossa identidade. A nossa identidade como povo de Deus. Nós não conseguimos construir a identidade. Então nós ficamos por aí, perdendo tempo na nossa vida. E pior, sabe o que acontece? Às vezes a gente diz: ai, não sei o que está acontecendo comigo, mas nada dá certo, nada funciona. É simples. Você não está debaixo das promessas de Deus. Nós não estamos. Cada vez que eu saio debaixo das promessas de Deus, a vida vira um caos. E eu sou perito em fazer isso. Já fiz tantas vezes que agora gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu já tenho cuidado para não fazer isso mais. Estou num estágio da minha vida que a minha oração para Deus é essa: Senhor, eu não quero ficar batendo a cabeça no mesmo problema. Eu não quero ficar lidando com o mesmo problema. Eu não quero ficar aí enrolado nos mesmos problemas. Eu quero andar para frente. Eu quero ser vitorioso. Porque uma das coisas que acontece quando nós não nos posicionamos para tomar posse das promessas de Deus, nós não conseguimos ser vitoriosos. Porque a nossa vitória está quando nós nos alinhamos com o nosso Deus e nós começamos a andar com Ele. Então Ele nos dá a vitória. Se nós olharmos na nossa Bíblia, começando lá do Velho Testamento, por toda parte, nós vamos ver isso. Nós vamos ver quando Deus tirou Israel do Egito.
O faraó, o homem mais poderoso da época, disse: não, eu tenho uma mão de obra gratuita para construir as minhas pirâmides, as minhas cidades, não vou perder essa mão de obra. A Bíblia diz que Deus, com mão poderosa, com sinais e milagres, os tirou de lá. E eles saíram. E a Bíblia diz que Deus tinha para eles uma promessa de um descanso. Eles tinham que sair daquele lugar de cativeiro e ir para um descanso. Mas entre o cativeiro e o descanso tinha um deserto que eles tinham que passar. Sabe? A nossa vida hoje é como se nós estivéssemos passando por um deserto. Deserto não é um lugar para você viver. Não é um lugar definitivo, é um lugar de passagem. Claro que no deserto Deus tem provisão para vocês. O povo de Deus no deserto foi o povo mais abençoado que eu consigo encontrar na Bíblia, de todos os tempos. Veja, eles andaram 40 anos no deserto, e sabe o que aconteceu no deserto? Todo santo dia eles levantavam e tinha comida na porta deles. O maná que Deus enviava do céu. Todo santo dia, nunca falhou. Eles, por 6 dias eles colhiam o maná, e no 6º dia eles tinham que colher o maná dobrado, uma porção dobrada, e Deus abençoava, porque eles guardavam um dia para celebrar o Senhor e para descanso. Essa é a primeira coisa do descanso. E aí sabe o que acontecia? Se no 4º dia eles colhiam a porção dobrada e disseram: para que eu vou colher amanhã? Amanhã não vou fazer isso não, vou colher hoje para amanhã. Sabe o que acontecia? Apodrecia. Mas no 6º dia, quando eles colhiam a porção dobrada, não apodrecia, porque esse era o propósito de Deus, o plano de Deus, a promessa de Deus. Eles andavam no deserto, nunca faltou água, porque tinha uma rocha que os seguia. Aquela rocha que o Moisés feriu com a vara e deu água. Saiu água. Nunca faltou água para eles no deserto. Quer ver uma outra coisa? Nunca ficaram doentes no deserto. O povo de Deus, no Velho Testamento, é um povo que experimentou saúde perfeita vinda de Deus. Nunca ficaram doentes no deserto. Então agora você veja, comida, saúde, água para você beber. Veja só, as roupas deles nunca envelheceram. As sandálias dos pés nunca envelheceram. A proteção que eles tinham, durante a noite tinha uma nuvem de fogo que os aquecia. Durante o dia, que era aquele sol de 50, 60 graus no deserto, tinha uma nuvem por cima deles. E eles ficavam no fresco. A promessa do descanso. Sabe essa promessa do descanso? Nós não podemos take for granted. Como é que a gente diz isso? A gente não pode pensar que é uma coisa pouca. A gente não pode pensar que isso é uma outra coisa, como as outras coisas demais. Temos que tomar a sério isso, e nós temos que fazer o seguinte: nós temos que olhar para a promessa que Deus tem para nós e prosseguir para tomar posse dessa promessa. Porque as promessas, na parte de Deus, elas são certas. As promessas de Deus são sim e amém no que toca a Ele. Mas agora vem a sua parte. Vem a minha parte. Nós temos que tomar posse. Então, do lado de Deus não há falha. O que eu preciso cuidar é para que não haja falha do meu lado. Vocês estão entendendo isso? Vocês entenderam isso? Então, olha só. Nós temos a promessa do descanso. E essa promessa do descanso é, em outras palavras, em palavras finais, a nossa entrada com Deus no céu, onde Ele está. Mas não é só para lá. Porque tem gente que fica pensando que a vida com Deus é só lá no futuro. É só depois. Não, é para começar aqui também. Aqui também. Deus quer que você tenha descanso aqui. Jesus disse assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Quantas vezes nós estamos cansados, não fisicamente, mas as nossas almas, o nosso eu, estamos cansados das lutas, das incertezas, dos problemas, de tudo aquilo que nos sobrevém. Deus tem um descanso para nós, aqui e agora, e no futuro. O descanso por excelência. Mas se esse descanso, se você não começar a tomar posse desse descanso agora,
você não vai entrar no descanso do futuro. Esse é o negócio. Porque ele começa aqui. Aqui é como se fosse o treinamento. Aqui é o lugar em que você tem que viver as coisas que Deus tem para a sua vida, para refletir a glória de Deus. Entenderam isso? Então é esse assunto que nós vamos aprender nessa manhã. Hospedar a glória de Deus é possuir a promessa. Gente, nós já temos a promessa, ela já foi dada, é tua por direito. Mas você tem que possuí-la, você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse. Ela já foi dada para você sem que você fizesse nada. Sabe como é que é o nome disso? Graça. Ela foi dada para você pela graça. Mas você precisa ter uma coisa chamada fé. E sabe o quê? A fé sem obras é morta. Não existe. Então você agora, pela fé, você vai tomando posse. Amém? E se você já se chama graça, então é mais fácil. Estou brincando com a graça que está aqui na frente. Se o seu nome já é graça, fica mais fácil ainda. Mas eu quero dizer para você que não é só a graça que tem o nome graça. Você também devia ter esse nome graça, porque você é para ser filho da graça. Não dessa graça, de Deus. Vocês entenderam? Não há como escapar da graça. Porque o Senhor é o nosso Deus da graça. Mas para isso nós precisamos ter fé. Nós precisamos de fé. A primeira coisa que nós precisamos entender com respeito a possuir a promessa do descanso é que nós hospedamos a glória de Deus com uma promessa. Sabe? A promessa precisa ser dada. Gente, eu quero contar uma coisa para vocês com toda a honestidade do meu coração. Eu já perdi tanta promessa que Deus tinha para mim. Não consegui entrar neles. Não consegui possuir as promessas que Deus tinha. Porque as promessas que Deus tem para você, eu quero esclarecer isso, que você fique sem nenhuma dúvida na sua cabeça. As promessas que Deus tem para você, em outras palavras, elas são o propósito que Deus tem para a tua vida. As promessas que Deus tem para você, elas compõem aquilo que nós chamamos de destino que Deus tem para a sua vida. Deus não botou você nesse mundo que parece um caos para você ficar andando em círculo e não ir a lugar nenhum. Você tem um propósito. Deus criou você com um propósito, existe um destino para a sua vida. E sabe, isso é dado através de promessa. E você tem que tomar posse pela fé. Ok? Então nós hospedamos a glória como uma promessa. E eu já perdi muita promessa. E vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente perde uma promessa, ela já se foi. Ela já se foi. Muitas vezes não tem mais jeito. Eu dou um exemplo disso. Lá no Velho Testamento, o povo de Israel queria um rei. E Deus disse, então eu vou dar um rei para vocês. E ele levantou um rei chamado Saul. E sabe, o profeta Samuel foi lá com um óleo semelhante a esse que a gente ungiu aqui hoje, o Adrian e o André, e derramou na cabeça de Saul. O Saul ficou cheio do Espírito Santo e ele deu algumas palavras para o Saul, que Deus em 2 dias ia cumprir, mas Deus resolveu que ele estava com pressa, e Deus sempre está com pressa em abençoar você, estava com pressa em abençoar o Saul, e Deus resolveu cumprir tudo no mesmo dia. Ele teve um encontro com um grupo de profetas. E sabe o que aconteceu? Deus veio sobre ele, ele ficou cheio de Deus. E ele caiu por terra. E ele ficou profetizando no meio desse grupo de profetas o dia inteiro. Cada vez que abria a boca, ele podia querer dizer uma outra coisa, mas o que saía era uma palavra de Deus profética da boca dele. Começou a existir até um ditado. Saul no meio dos profetas, está escrito lá. É só você ler. Lá em Samuel. No livro de Samuel, 1 Samuel. Mas aí o que aconteceu? Ele tinha a promessa de ser rei. Ele tinha unção para ser rei. Ele tinha o chamado, tinha unção para ser rei. Mas sabe de uma coisa? Ele precisava de fé para entrar nessa promessa. E sabe no que consistia a fé dele? Em receber a promessa de Deus e ficar no caminho que Deus o tinha colocado. E esse caminho era um caminho que iria glorificar a Deus. E aí Deus disse, ok, agora você já é rei, já tem aí a unção da minha promessa, está na hora de você começar a tomar posse dessa promessa. E sabe como é que é a primeira coisa que tem que existir na nossa vida para tomar posse da promessa? Obediência. Agora, veja bem, tem muita gente que tem cada conceito sobre fé
tão estranho. Você sabe qual é o melhor conceito sobre fé? Melhor definição de fé é que fé é obediência. A palavra que Deus deu para você. Se você diz que você está crendo naquilo que Deus falou com você, então você está obedecendo. Você está entrando naquilo que Deus falou com você. Entenderam isso? Então o Saul teria que entrar. E Deus disse, então ok, Saul, já está ungido, a promessa está aí, já você agora vai então pela fé tomar posse desse negócio, eu vou estabelecer você e você vai ser um rei muito bem sucedido. Porque Deus não estava brincando com Saul, nem brinca com você quando faz uma promessa. Então agora Saul, você vai lá e tem um rei chamado Agag, que quando o meu povo estava entrando na terra, ele se levantou contra o povo, fez guerra contra o povo, quis impedir o meu povo de tomar posse do que eu tinha para ele. Agora chegou a hora de fazer justiça contra esse povo. E agora Saul, você é o meu braço para fazer justiça. Vai lá, mata tudo. O Agag. Extermina. Porque agora chegou a hora do juízo sobre o Agag. E sabe? O Saul foi lá, ele e o exército, e batalharam, e claro, o Senhor estava com eles, foi fácil demais, porque não era a força deles. Mas aí o Saul começou a pensar, peraí, os reis é o seguinte, se o rei não volta para casa com despojo, ele não tem glória. E aqui está o primeiro erro que nós cometemos quando entramos nas promessas de Deus. Pegamos a glória que é de Deus para nós. E o Saul então começa a ser tentado querendo pegar a glória de Deus para ele. Ele diz, não, mas tem que ter glória, tem que ter despojo. Despojo fala da glória. Então sabe o que ele fez? Ele matou tudo, mas não matou o rei, porque o rei era o melhor despojo. É o que ia dar mais glória para ele. Sabe o que faziam naquele tempo, antigamente? Quando ganhava a vitória sobre um rei, eles pegavam a coroa do rei, botavam na cabeça do vitorioso e cortavam o pescoço do perdedor. Essa era a glória que tinha naquele tempo. Então sabe o que aconteceu? Ele foi e pegou também o melhor do rebanho e foi trazendo. E aí o Samuel foi ter um encontro com ele. Deus disse, Samuel, até quando você vai aturar esse camarada? Esse Saul, eu dei a promessa, eu ungi, eu fiz tudo, e ele está roubando a minha glória. Irmãos, facilmente nós podemos nos tornar ladrões da glória de Deus. Ai, pastor, como é que eu posso roubar a glória de Deus? Deus criou você para a sua glória. Ele tem um propósito para a sua vida, para a glória dele. Quando você não permite que a sua vida glorifique a Deus e que Deus fique conhecido em você, pelo plano que ele tem, específico para a sua vida, e você vai andando com ele, Deus vai se tornando conhecido. Quando você não permite isso, sabe o que você está fazendo? Roubando a glória de Deus. E vou dizer uma coisa para você. Está a um passo de perder a promessa. Aí Deus disse para Samuel, até quando você vai aturar o Saul? Vai lá e destitui ele. E aí o Samuel chegou, e acabou de chegar o Saul. E aí o Samuel perguntou para o Saul, escuta, você foi lá e obedeceu direitinho o que Deus falou? Ele disse, claro, ó sim. Enquanto ele estava dizendo claro, ó sim, houve um barulho assim, mu, boi mugindo. E aí o Samuel perguntou para o Saul, mas que mugido é esse que eu estou escutando? Ah, o povo achou que a gente devia trazer o melhor para fazer uma oferta para Deus. Irmãos, presta atenção nisso. Como é que você pode oferecer para Deus uma coisa que Deus condenou? E é muitas vezes esse problema que nós estamos vivendo. Nós estamos oferecendo coisas para Deus que Deus condenou. Você acha que Deus vai aceitar? Nunca. Aí, então, o que aconteceu? Eles trouxeram, o Samuel matou Agag e deu um jeito em tudo aquilo que tinha, e aí ele deu uma profecia sobre Saul, falou, hoje você perdeu a promessa. A promessa era tua, Deus não brinca com você, Deus deu a promessa e deu a unção para você andar na promessa. Porque Deus não dá só promessa para você, meu irmão, minha irmã. Deus dá a unção, que é o poder para você andar na promessa. Vem dele sobre a sua vida. Mas aí, a tua parte é a fé. Tudo que Deus tinha que fazer, a promessa já deu, a unção já deu pela graça, agora vem a fé. E a fé é obediência. Aí você obedece, você se alinha com a vontade soberana de Deus. E aí
o Saul disse, então você acabou de perder aquilo que Deus tinha para você. Deus tinha um propósito para a tua vida. Você resolveu glorificar você mesmo. Você resolveu como ser o seu próprio Deus. Isso é o que Satanás fez um dia. O Lúcifer, aquele anjo de luz que Deus criou e caiu porque quis ser igual a Deus. Quantas vezes nós estamos cometendo o pecado luciferiano? Queremos ser iguais a Deus. Queremos a glória de Deus para a nossa vida. Verdade ou não? Claro que sim. E sabe o que aconteceu? Ele disse, você perdeu o reino. E aí então o Saul se agarra na veste de Samuel e a sua túnica se rasga. E aí ele fala assim como você rasgou a minha túnica, o seu dom de governo, o seu reinado foi rasgado e tirado de ti. Oh! Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E para hospedar a glória de Deus, para entrar no descanso, Deus é um Deus que trabalha através de promessas. Deus faz a promessa e a promessa é feita pela graça, mas nós, pela fé, temos que tomar posse da promessa. Não há outra maneira. Não há outra maneira. E a primeira coisa é que nós hospedamos a glória com promessa. Nós não devemos temer entrar na promessa. Ou devemos temer não entrar na promessa de Deus, no descanso. Veja o versículo 1 que está aí no telão para vocês. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos, não haja alguns... Vamos lá, gente, vamos ler comigo. Temamos, não haja algum de vós que pareçam ter falhado. Gente, Deus tem uma promessa do descanso. E eu disse, essa promessa do descanso é o descanso lá da vida eterna, mas não é só lá. Tem gente que joga tudo para o futuro que Deus tem. Gente, Deus tem para você aqui e agora. A promessa do descanso para você aqui e agora. Jesus disse, eu citei esse versículo, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. A promessa do descanso é a tua andada pela fé, crendo no que Deus tem para a sua vida. Então, Paulo está dizendo, escuta, nós temos essa promessa, foi nos deixado, mas vamos fazer o seguinte, vamos temer, porque parece que alguns estão falhando. Gente, Deus deixou a promessa para o povo de Israel. Deus fez milagres, tirou eles do Egito com mão poderosa, com milagres. Andaram no deserto. E sabe, muitos não entraram na promessa, não entraram na terra prometida. Está lá Datã e Abirão, dois homens, que sabe o que aconteceu com eles? Eles se levantaram contra Deus, se rebelaram contra Moisés, abriu a terra e de uma vez só consumiu milhares deles. Esses nunca entraram na promessa. Há outros que nunca chegaram a entrar na promessa. Sabe por que não entraram na promessa? Porque não seguiram pela fé. Não, nós devemos temer não entrar na promessa do descanso. Deixa eu perguntar para você, como é que está você em relação ao descanso que Deus tem para você aqui e agora? Porque Deus tem um descanso. Jesus diz, vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Como é que está a tua alma? Como é que está o teu descanso em Deus? Sabe quando nós bagunçamos com o descanso? Quando nós começamos a viver a vida por nós mesmos. Quando nós começamos a dirigir nossa vida. Quando nós não nos focamos no plano que Deus tem para nós. No destino que Deus tem para nós. Nas promessas que Deus tem para nós. E nós começamos a viver da melhor maneira que achamos. Nós dizemos, não, eu acredito que é assim. Gente, não interessa o que eu acredito, o que você acredita. Interessa o que Deus disse. Porque a regra é o que Deus disse, não o que nós achamos. A regra é o que Deus disse. Eu estava falando com um irmão ontem ainda, e ele estava conversando comigo, e ele disse assim, pastor, muita gente lê esse texto e diz que é assim, 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 eu acho que é isso. Eu falei, esse é o seu problema, você acha. A Bíblia não foi deixada aqui para mim achar, ou você achar, ou alguém achar. Foi deixada para você ver, ler lá o que está escrito, e o que tiver escrito é o que está escrito. Você acha que Deus está brincando com a palavra dele? Então não foi deixada para mim achar ou não achar. Então esse é o problema com o descanso. Eu acho que eu vou ter descanso, mas eu primeiro tenho que terminar esse projeto que eu estou fazendo aqui. Irmãos, isso é você sair fora da promessa que Deus tem para a tua vida. Isso é você botar os projetos teus antes dos projetos do Senhor. Não vai dar certo de jeito nenhum. Nunca vai dar certo, nunquinha. Não tem como. Está fora dos princípios do Senhor. Então veja só o versículo 2.
Recebemos as boas novas, mas precisamos exercer fé no que ouvimos. Versículo 2, olha aí o que está escrito. Porque, vamos lá gente, vamos ler todos juntos, nós estamos aprendendo, vamos lá. Porque também a nós foram... Peraí. Está dizendo que para você foi pregado boa nova. Boas novas. Há boas novas que foram pregadas para você. Agora presta atenção no que vai dizer o versículo. O resto, vamos lá? Assim... Peraí. Está querendo dizer que o povo do Velho Testamento andava no Evangelho? Você sabe o que quer dizer boa nova? Evangelho. Então o Evangelho foi pregado para esse povo lá do Velho Testamento. Claro, com palavras, com figuras, com tipos. O cordeiro era um tipo de Cristo, o tabernáculo era um tipo do céu. E tudo que acontecia para você poder chegar no Santo dos Santos, que era a presença, no Santíssimo, que era a presença de Deus. Isso tudo foi rasgado quando Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado. Então eles tinham um evangelho, com outras palavras, mas era o mesmo. Em síntese, não tem nada de princípio diferente no Novo Testamento do Velho Testamento, a não ser as leis cerimoniais, que a gente não faz hoje, porque elas já se cumpriram. Ok? Em Jesus. Assim também a nós foram pregadas as boas novas, assim como também a eles. Vamos lá, vamos lendo. Mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto... Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Quanto a palavra de Deus que está sendo pregada para você, o evangelho está sendo proveitoso? E sabe o que eu quero dizer com ser proveitoso? Quer dizer, você está vivendo, você está desfrutando dele. Quanto da palavra que está sendo pregada está sendo proveitosa hoje para você? Porque às vezes nós sabemos tudo. Nós somos aí uma Bíblia ambulante. Se perguntar para nós, a gente pode dizer qualquer versículo que perguntarem. Alguém fala de uma coisa, a gente dá um versículo. O problema não é esse, não é o conhecimento intelectual, amados. Nós não vamos a lugar nenhum só com conhecimento intelectual. Nós temos que tê-lo. Mas o final do conhecimento intelectual é a prática. Porque se não praticarmos é uma fé sem obras. Fé sem obras. E aí diz, não se aproveitou, porque não chegou a ser unida a fé naqueles que ouviram. Irmãos, vamos ser honestos aqui. Vamos fazer um exercício de honestidade aqui nessa manhã. Quanta palavra de Deus tem para você que não está sendo proveitosa? Talvez você diga, né, pastor, mas eu só teve lá um pregador que deu uma palavra para mim, o profeta deu outra palavra, eu tenho umas 4, 5 palavras. Como você é tolo, meu irmão. Desculpe a minha honestidade. Como você é tolo, minha irmã, como você é tolo. Se você abrir a Bíblia, tudo que está escrito como promessa é para você. Ou você está achando que a Bíblia ficou só para contar a historinha do passado? Aí não tem razão de ser. Aí não tem razão de ser. Todas as vezes que você encontrar uma promessa que tiver a palavra nós, você pode colocar o teu nome nela. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo. Você pode colocar o teu nome, porque Deus amou o João. Porque é isso que quer dizer. Isso é uma promessa. E se eu não estou desfrutando do amor de Deus, é porque não está sendo acompanhada essa palavra da fé. Falta fé na palavra. Falta dar credibilidade, falta crer no que Deus está dando. Está dizendo, falta obedecer. Como pastor, amado, vocês não sabem qual é a maior coisa que acontece na minha vida como pastor. A maior coisa que acontece é ouvir as pessoas dizendo para mim. É o que mais acontece. Ai, pastor, acho que Deus não me ama. Acho que Deus não está comigo, pastor. Se eu podia fazer uma oração. Sabe, parece que pastor é amuleto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mesmo Espírito Santo que está em mim, que está nos pastores, está em todos os crentes. O mesmo preço pago por resgate de um pastor foi pago por qualquer um. E sabe, o mesmo poder para orar, o mesmo Espírito Santo. Então os pessoal vêm e perguntam para mim assim, ai pastor, eu estou ligando para fazer uma oração. Aí eu pergunto, você já orou? Pastor, é que eu estou... E aí começa a vir todas as 200, 300 desculpas, que eu poderia contar algumas que eu já ouvi. Eu digo, olha, se você não orou ainda, você vai me desculpar, mas eu não vou orar. Porque se você não orou ainda, é porque você não está tão interessado. Você está querendo fazer um desencargo de consciência, e eu não sou lixeiro para você jogar o lixo na minha vida.
Porque é assim que acontece. Cada vez que nós temos um problema e nós não levamos perante Deus, e não nos dissemos, Jesus, o Senhor morreu por esse problema, e o Senhor tem promessa para mim, o Senhor tem a promessa de um descanso desse problema, porque Jesus já morreu. Quando Jesus abriu o braço na cruz e disse, está consumado, sabe o que Jesus estava dizendo? Não tem mais nada para ser feito, está consumado. Então sabe o que acontece? Aí o pessoal não entra, falta fé, não acompanha a fé. Então, amados, nós estamos vendo aí, recebemos as boas novas, mas precisamos exercer a fé no que ouvimos. Eu fico envergonhado como homem de Deus, por causa do que está acontecendo com o povo de Deus. Eu fico envergonhado. Eu estava lendo, agora há pouco tempo atrás, uma pesquisa. Sabe qual é o grupo social que mais tem gente com problema psicológico, ficando paranoico? É o povo de Deus. Aí eu estava lendo o resultado dessa pesquisa e falei, mas Jesus, que negócio é esse? Sabe o que acontece? É gente que ouve, mas aquilo que ouve nunca é acompanhado pela fé, nunca é acompanhado pela obediência. Deus está falando, mas ele diz, talvez esse seja lá para o pastor, talvez seja lá para aquela outra pessoa, não para mim. Quando Jesus morreu, para que todas as coisas que você precisa possam acontecer na tua vida. E o que impede é só a fé, é só o envolvimento pela fé. Então nós precisamos receber as boas novas e exercitarmos a fé no que ouvimos. Veja aí no nosso boletim, letra C. Se crermos, entramos no descanso, porque não estamos debaixo da ira. Veja o versículo 3, leia comigo. Versículo 3. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Sabe, nós não estamos debaixo da ira, nós que entramos no descanso, nós que acompanhamos com a fé aquilo que ouvimos. Nós não ficamos, nós entramos no descanso. E sabe, esse texto é um texto assim que talvez você leia e diga assim, pastor, esse texto é difícil. Não, não é difícil. Aí está falando de um Deus que viu todas as coisas antes de fazer coisa alguma. Antes que tivesse feito qualquer coisa. É isso que quer dizer o fim do versículo. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Sabe, quando ele resolveu criar Adão e Eva, ele viu o pecado. Sabe, antes de você nascer, ele viu você. Se você ler o Salmo 139, todos os seus dias foram escritos, cada um escrito determinado no livro dele. Leia o Salmo 139 para ver. Você está entendendo? Então, é isso que quer dizer, que esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que é o nosso Deus, esse Deus tem promessas para você, e ele já viu todas as coisas, inclusive ele sabe até aqueles que não vão crer. Entendeu? Entendeu? E quando você não crê, você não tem o direito de chegar para Deus e dizer assim, ai Deus, mas é que eu não estou sendo abençoado, ai Senhor, me abençoa. Lembra do que nós lemos domingo passado? Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já foi abençoado. Não é que você será abençoado, porque você foi abençoado quando Jesus abriu os braços na cruz e disse, está consumado. Não tinha mais nada para fazer por você. Tudo estava feito. É isso que está dizendo esse versículo. Mas agora sabe o que acontece? Nos falta a fé, que é a obediência, que é você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. E nós ficamos, às vezes, como o povo de Israel, andando em círculos no deserto. Deus disse lá para o povo de Israel, lá no livro de Josué, escuta, esse povo já se rebelou contra mim 10 vezes. Até quando eu vou suportar esse povo? E aí, sabe, ele disse, não vai entrar. Não vai entrar. Só vai entrar na terra prometida Josué ou Caleb. Foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque foram naquela multidão, os únicos dois, que quando ouviram a palavra de Deus, juntaram a essa palavra que ouviram, a promessa de Deus, a sua fé. Então,
Promessa sem fé, se você não juntar sua fé, é zero. Não porque Deus não possa fazer, mas que nós temos uma responsabilidade, que é crer no que Deus fez. Então olha só, se cremos, entramos no descanso, porque nós não estamos mais debaixo da ira. Gente, Jesus morreu, e tudo aquilo que era débito meu, que era débito seu, Ele tomou sobre si. Ele levou sobre si as nossas... Leia Isaías 53, versículo 3 em diante. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, levou sobre si, e tudo. E foi naquela cruz. Quando ele foi naquela cruz, sabe quem estava naquela cruz? Não era propriamente Jesus, ele estava assim, mas não era propriamente por ele que ele estava lá. É que eu, você e desde o primeiro homem que foi salvo até o último que for, estava colocado na cruz. Até o primeiro que nasceu, desde o Adão até o último, foi colocado sobre ele na cruz. E quando ele morreu, eu morri. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei. Mas sabe como é que você toma posse disso? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Você toma pela fé. Então nós não estamos debaixo da ira. Porque a ira de Deus, que era contra mim e contra você, caiu sobre Jesus. Sabe por que ele disse aquela palavra? Deus meu, por que me abandonaste? Porque a ira de Deus, que era sobre mim e sobre você, estava caindo sobre ele. E Deus não podia ficar ali, por causa do nosso pecado sobre ele. Olha que coisa tremenda. Mas ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa, a promessa do descanso. E essa promessa do descanso não é só para o céu no futuro. Eu tenho uma encrenca com o pessoal da igreja, porque tem esse costume de jogar todas as coisas para o futuro. A coisa tem que começar aqui e agora. Inclusive a tua salvação. Começa aqui e agora. Se não começar aqui e agora, não tem como. Um dia desse eu estava falando com alguém, meu mecânico. Estava falando com ele, estava arrumando lá o carro, estava conversando com ele. E aí ele disse assim, eu perguntei para ele, se você morresse agora, para onde você ia? Eu sou evangelista. Eu gosto de fazer essas perguntas. E ele ficou assim, que pastor, não diga que eu vou morrer. Não estou dizendo que você vai morrer, estou dizendo se. Porque você não pode garantir que não vai. Nem um fio do teu cabelo você pode garantir que fica na tua cabeça. Ele falou, ele parou e disse assim, eu não estou muito certo. Eu acho que eu tenho que esperar para chegar lá, para ver para onde Deus vai me mandar. Eu falei, se você esperar para chegar lá, para ver onde Deus vai te mandar, você já está no inferno. Porque o que Deus quer é que você, que já está no inferno, por causa do pecado no qual você nasceu, a natureza pecaminosa que está em você, saia disso pela fé em Jesus, enquanto você está aqui. Depois que morrer não tem jeito. E se chegar lá, de lá você não sai. Imagine, eu disse para ele, imagine você chegando na presença de um Deus 100% santo, 100% justo. Fala para mim, qual é a tua chance? Ele falou, acho que não teria chance. Eu falei, então vamos acertar esse problema agora. Porque se deixar para depois... Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Nós temos as promessas, amados. E a gente joga tudo para lá. Mas não podemos fazer isso. Letra D. O propósito de Deus para nós é descansarmos das nossas obras como Ele descansou. Veja o versículo 4. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Pois em certo lugar, disse Ele, do 7º dia, descansou Deus no 7º dia de todas as obras que tinham feito. Irmãos, sabe, o 7º dia é, de uma maneira figurada, o céu. Mas também 6 dias trabalharás, no 7º descansará. Mas também, além disso, é você andar em todos os dias que você trabalha no descanso do Senhor. No descanso do Senhor. Trabalhar no descanso do Senhor. Não trabalhar. Amados, tem muita gente que pensa que, o trabalho é uma bênção de Deus. Graças a Deus. Irmãos, excuse me, você já leu na Bíblia, lá o que está escrito lá no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis? O trabalho é um castigo sobre o homem por causa do pecado. É só você ler lá, capítulo 3. Quando Adão e Eva pecam, ele disse assim, do suor do teu rosto comerás o pão. Está pensando que é bênção? E é porque é assim o trabalho. E é porque o trabalho é o resultado do pecado. Porque o Adão cuidava do jardim e o plano de Deus é que o Adão pudesse expandir aquele jardim, porque a Bíblia diz, crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra, pôs no jardim.
para cuidar e guardar. À medida que eles cresciam, multiplicavam, o plano de Deus era para expandir o jardim. Essa terra era para ser um jardim. Mas o jardim hoje é a igreja. Deus não mudou o plano. É a igreja. Agora presta atenção, eu estou falando de coisas que talvez você não consiga entender. Precisaria mais background para entender. Mas presta atenção nisso que eu estou dizendo para você. O descanso é para começar hoje na sua vida. Sabe, não é para você andar lá amargurado trabalhando, parece formiga. Trabalha. Formiga tem um cérebrozinho considerado entre os animais, dado o tamanho dela, as proporções, é um dos que menos tem cérebro e é o que mais trabalha. Sabe qual é dos animais que tem o maior cérebro e só faz festa? Golfinho. É científico, não estou brincando. Formiga, dadas as proporções, é o animal que tem o menor cérebro. Não por causa do tamanhinho, mas na proporção. Comparando com os animais, com o leão, com tudo. Mas o golfinho é o que tem o maior cérebro. E ele só brinca. É só você ir ali no aquário, ver o show dos golfinhos. Você vai ver como é que é. É coisa mais linda. Vocês entenderam? Então, gente, você não é formiga. Você não é formiga, é para você andar no descanso de Deus. Qual é o descanso de Deus? É aquelas coisas que você fizer, você vai fazer no nome dEle. E tudo que você fizer e foi fazer no nome dEle, você vai fazer em descanso. Você levanta de manhã, e tem duas maneiras de você fazer isso. Andar no descanso durante a semana. Levanta de manhã e diz assim, ai, hoje vai ser um dia daqueles. Pronto, já começou fora do descanso. Mas você pode acordar de manhã e dizer assim, ai Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez, as tuas misericórdias se renovaram essa manhã. Senhor, nesse dia tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, eu não vou ter estresse, eu não vou me irritar, porque Senhor, eu vou viver esse dia através do Senhor. Não mais eu vivo, mas o Senhor vive em mim. E a vida que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé. Eu vou viver esse dia pela fé, e eu vou viver no descanso do Senhor. E aí, sabe, a sua vida vai ser uma maravilha. Você vai ser um bálsamo para aquelas pessoas que estão lá quebradas, arrebentadas durante o dia. Quando encontrarem com vocês, vai ser um negócio tremendo. Mas que o Senhor me livre de encontrar aqueles que levantaram com... levantei com o pé esquerdo. Não quero encontrar esses. Durante a semana é melhor que você não encontre também. Porque esse não é bálsamo. Esse tá cheio do peso, cheio da carga. Não deixou os pés de Jesus. Ok? Existe o risco de ficar fora do descanso. Veja o versículo 5. Vamos andar aqui para frente, né? Versículo 5. Pastor, quando começa a ficar meio motivado, é complicado. E outra vez, nesse lugar, ele disse, não entrareis no meu descanso. E Deus falou para aquele povo que tinha a promessa do descanso. Gente, sabe para quem essa palavra aí foi dada? Eu quero dizer para vocês, eu já disse. Deixa eu repetir isso. Sabe para quem foi dado? Foi para o único povo que durante a história da humanidade viveu um negócio chamado saúde perfeita. Israel no deserto. Não ficava doente. A roupa não se rasgava. Sandália não acabava no pé. Levantava todo dia, maná na frente da porta. A água, uma rocha os seguia. Gente, foi esse povo que não entrou no descanso. Agora você já pensou, esse povo com tudo isso não entrou no descanso? Nós temos que tomar cuidado, irmão. Sabe, hospedar a glória de Deus. Você começa hospedando a glória de Deus, porque a glória de Deus é Jesus, quando você o recebe. Mas hospedar a glória de Deus é o processo da santificação na sua vida. A hospedagem da glória de Deus é o processo de Deus ir santificando você. Deu para entender isso? Então temos que ter cuidado. Porque se você não aprender a entrar no descanso do Senhor aqui, é um grande ponto de interrogação se você realmente nasceu de novo. Aliás, presta atenção. Nós dizemos palavras que não dizem nada. Nós dizemos assim, eu me converti naquele dia. Gente, convertido não quer dizer nada. A pessoa converte e desconverte. Conversão quer dizer fazer meia volta. Você está andando para lá, vai para cá. Eu conheço um monte de gente que converteu, desconverteu. Eu aceitei Jesus. Eu tenho até aquela história que eu vivi na prática. Eu estava pregando na universidade, fiz um apelo,
Todo mundo aceitou, gostaram da palavra, a palavra era boa, levantava o pessoal, me convidaram para pregar no outro sábado. Eu resolvi pregar sobre a responsabilidade. Quando eu estava no meio da pregação, um jovem levantou a mão e falou assim: professor, eu posso falar? Eu disse: pode. Ele disse assim, levantou e disse: eu quero desfazer aquela decisão que eu fiz na semana passada. Porque se eu soubesse disso que o senhor está dizendo agora, eu não ia ter feito a decisão. Eu falei: você, pelo menos responsável é. Certo não está, mas é responsável. É coerente com você mesmo. Vai para o inferno por decisão. Porque tem muita gente que vai por não fazer a decisão, né? Vocês entenderam? Então, gente, nós temos que prestar atenção nisso, no processo de santificação. Cristão não é para viver afanado, não é para viver cheio de carga, não é para viver perturbado, não é para viver com a alma estraçalhada. Jesus diz: e achareis descanso para as vossas almas. Esse texto de Mateus 11, quando diz Jesus: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, está falando da alma. Sabe, porque nós como cristãos no Espírito já estamos prontos. Jesus disse lá no Getsemane: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é a nossa alma. Estão entendendo disso? Vamos para o próximo item aqui, eu quero terminar rapidinho. Hospedamos a glória, primeiro hospedamos com a promessa. Cuidado para não perder a promessa. Promessa exige a sua fé, sua dedicação. Segundo, hospedamos a glória pela obediência. Fé é obediência. Veja o que diz a primeira letra aí, versículo 6, ponha lá. Ainda resta alguns para entrarem no descanso pela obediência. Versículo 6, olha lá. Visto, pois, restar que alguns entrem, vamos lá, gente, nele, e que aqueles... O problema é a obediência. Aqueles que foi pregado o evangelho antes, que ficaram lá no deserto, morreram. Foi por causa da desobediência. E fé, melhor definição de fé é obediência. É você ir fazer o que a palavra está dizendo. Então, resta ainda alguém para entrar. Resta alguns. Eu não sei se você está incluído nesses uns que resta para entrar. Porque eu estou comprometido em andar no descanso. Chega. Eu andava muito afanado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na minha história cristã, Deus me chamou, me separou para o ministério. A primeira coisa que eu fiz foi fundei uma missão chamada Missão Discipulado. Gente, Deus abençoou. Muitos aqui que estão aqui, minha família principalmente, conhecem. Deus abençoou a missão. Começamos a formar evangelistas, plantadores de igrejas. A gente tinha listas e listas de igrejas querendo os garotos e as garotas que se formavam na nossa missão. Porque a gente formava eles na prática. Eles eram bons. Só na nossa cidade nós plantamos 8 igrejas. Então olha só. Aí sabe o que aconteceu? Foi a coisa indo. E aí Deus disse: entrega a missão. Eu disse: mas Senhor, para quem que eu vou entregar a missão? Ele falou: para fulano. Ele vai ser o presidente. Eu disse: mas Senhor, esse camarada não é batizado no Espírito Santo. Ele não tem discernimento. Ele é no quadradinho. Ele é, nossa, tradicional, chegou aí e parou. Deus disse: entrega. E sabe, eu estava tão ocupado, não entreguei. A missão morreu. Aí eu fui orar ao Senhor. E ele estava num tempo de jejum e oração. Separei um tempo para jejum e oração. E Deus me falou: na história de Abraão e Isaac, se o Abraão não tivesse levado o Isaac, não tivesse entregado o Isaac morria. E a promessa não ia se cumprir. Eu matei o meu Isaac. Aí, estava orando e falei: Senhor, e agora? Matei o Isaac. E Deus disse: olha, me deu aquele texto que está lá em Daniel, daquele rei que se gloriou, aí foi cortado, mas ainda o cepo dele com as raízes ficou amarrado na terra. Deus me deu esse texto e diz: vou levantar das raízes. Mas essa, que estava uma árvore grande e bonita, já se foi. Cortei, derrubei. Eu falei: que bom. E aí o Senhor levantou a Mid World Mission. Estamos em 40 e tantos países hoje. Não graças a mim,
tudo porque eu entreguei. E eu fui provado outra vez. Nós estávamos em Foz do Iguaçu, de novo a mesma coisa. Eu falei, não, entrego agora. Aprendi a lição. Amados, o que eu estou querendo dizer para vocês? Hospedamos a glória, ainda resta alguns para entrar no descanso. E eles não entram por desobediência. Nós temos que entrar na obediência daquilo que nós sabemos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós sabemos é tão mais do que o que nós fazemos, que dá vergonha se a gente for parar para pensar. Nós sabemos tanto da palavra, mas nós nos movemos tão pouco nela. Essa é a causa. Tem que ser acompanhado de fé, pela obediência. Nós entramos, resta ainda alguns entrarem pela obediência. É tempo de começar a obedecer, amados. É o processo da santificação. A Bíblia diz, sem santidade é impossível ver a Deus. Não é possível. O processo da santificação é o processo da hospedagem da glória de Deus. Jesus, na sua vida, mudando a sua vida. Não mais você vivendo, Ele vivendo em você. Isso é obediência. É o processo da obediência. Versículo 7. Por isso, a mesma oportunidade que foi dada para aquele pessoal naquele tempo é dada hoje para nós. Veja, determina outra vez um certo dia, que é quando? Diga comigo, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo. Vamos lá. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje, irmão. Você tem que sair daqui com esse negócio no coração, de que Deus é o Deus que te ama. Ele conheceu você antes que você viesse nesse mundo. Ele tem um propósito para você. Ele tem um plano para você. E esse plano Ele dá para você através de promessas, que você pela fé precisa entrar nele. O processo da santificação. Ele quer um caminhar de você aqui, no descanso. Se você não entrar no descanso agora, não entra depois. É aquela historinha que eu estava dizendo para o meu amigo, o mecânico. Vocês entenderam isso? Hoje. Não podemos endurecer o coração. Agora veja, versículo 8 até o 13 nos diz uma coisa. Precisamos entrar no descanso como Deus entrou. Veja o versículo 8 em diante. Vamos fazer a leitura. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de um outro dia. Sabe que dia que Josué estava falando? Do seu dia. Do meu dia, de a gente entrar no descanso de Deus. Do meu dia no sentido da minha vida, do meu relacionamento espiritual com Deus, do meu posicionamento cristão. É isso que está falando. Vamos para frente. Portanto, restam de repouso. Restam repouso, amados. Restam repouso. O repouso final, basicamente é isso que está falando aí, mas esse repouso final precisa começar aqui e agora. No seu dia a dia, como você vive a sua vida. Como é que é? Você deixa vir todo o estresse e vai acumulando estresse. E vira uma negatividade que parece uma panela de pressão que daqui a pouco, bum, explode. Porque não tem mais como segurar a pressão. Então, precisamos fazer o que Deus diz. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Veja o versículo seguinte. Versículo 10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, como Deus descansou. E aí sabe de quem está falando? De Jesus. Ele entrou no descanso de Deus, descansou. Mas sabe de quem está falando isso aí também? De você. De você. Porque Jesus é o padrão para você e para mim. Não existe dois padrões. Temos que entrar no descanso. Amém? Precisamos fazer o que Ele fez. Ele é o padrão. A entrada no descanso exige o esforço da fé, que é a obediência. Versículo 11. Coloca lá, veja aí o versículo 11. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Precisamos fé, precisamos viver pela fé. Sabe, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. E a fé e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou, morreu por mim.
Entenderam? Então vamos lá, precisamos do esforço da fé. Porque a palavra de Deus tem dois fios, ela corta para a vida ou para a morte. Veja o versículo 12. Olha aí, leia aí no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus disse assim, ó, eu não vos julgo. A palavra que eu tenho dito, essa que julga. Sabe? Ele não veio como juiz. Ele veio como salvador. Mas a palavra que disse. A palavra tem dois gumes. Um corta para a vida, outro corta para a morte. Como é que você está sendo cortado? Tem tanto irmão que tem tanto corte que não é do bem. Nós temos que ser cortados para a vida. A palavra de Deus tem que gerar vida. Sabe, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não todos, porque tinha o Judas. Ele disse. Entenderam isso? Então a palavra, a entrada no esforço. Palavra de dois fios. Ninguém pode escapar dela. Veja o versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele a quem vê. Que coisa tremenda! Não há como se esconder de Deus, irmãos. Não há como. Ok? É melhor a gente se alinhar com Ele. E vamos terminar então nosso estudo, que já está na hora. 3. Hospedando a glória e mantendo a confissão. Então, pastor, como é que eu vou hospedar essa glória para mim poder manter o meu descanso? Você tem que manter a sua confissão. Você tem que confessar. E confessar, e confessar. E sabe, confessar. É assim que você mantém isso. Vamos ver isso na Bíblia? Onde que está escrito? Versículo 14. Podemos e devemos conservar firme a nossa confissão através de Jesus. Vai lá. Vamos ver? Tendo, portanto, um grande e sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenha a sua confissão. Retenha a sua confissão que você não é formiga. Você é filho, filha de Deus. Entendeu? Retenha a sua confissão, que é um propósito para a sua vida. Que não é você que faz o propósito, que determina o propósito. Retenha a sua confissão. Confesse, ande na palavra. Confesse a Ele. Essa é a maneira de confessar, é viver o que Ele disse. Ele passou pelo que passamos. Por isso Ele pode entender e nos dar a vitória. Versículo 15, veja que coisa tremenda. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele pode se compadecer de você. Ele foi vitorioso sobre o pecado. Ele é a tua vitória sobre o pecado. Ele é a tua vitória. Então, se você viver pela fé nele, você vive vitoriosamente. Que coisa tremenda isso, né? Vamos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Versículo 16. Leia aí. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amados, aonde é que você vive? Aonde é a tua habitação? É do lado do trono da graça? Teve um homem chamado Josué, esse que foi dos dois, um dos que entrou na terra prometida, ele e o Calebe. Sabe o que acontecia? Ele era o que servia Moisés, e ele não saía do lado da tenda da congregação, que era onde Deus vinha para falar com Moisés, a glória de Deus naquela tenda. Leia na Bíblia, ele não se apartava daquele lugar. Sabe, nós não podemos nos apartar do trono de Deus. Nós temos que chegar confiadamente. Mas eu não sei se Deus... mas eu fiz isso. Confessa o pecado, abandona o pecado. Você vai ser purificado. Mas eu não sei se eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não sei se Deus tem muita coisa para mim. Talvez não tenha. O que é isso, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que entrar. Temos que entrar na graça e continuar na graça. E a maneira é manter a confissão. Chegar
confiadamente no trono para receber misericórdia e para acharmos a graça que precisamos no momento oportuno. Meus amados, se você pensa que você pode viver a sua vida sem a graça de Deus, Paulo, quando escreveu para os Gálatas, lá na epístola de Paulo aos Gálatas, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, que começando no Espírito, estáis querendo vos aperfeiçoar na carne? Sabe, amados, nós começamos na graça, mas às vezes nós colocamos a graça de lado e queremos andar por nós mesmos. Queremos andar pelo nosso esforço, pelo nosso entendimento. Vocês entenderam? É o que Paulo reclamou com os Gálatas. Começaram bem, mas como é que estava indo a coisa? Desviaram. Nós não podemos desviar. Nós temos que começar na graça. Nós temos que viver uma vida no descanso de Deus, sabendo que o nosso Deus é o que nos dá descanso. Jesus descansou, Jesus vivia no descanso. Eu vou descansar um dia e tenho que viver no descanso aqui. Amém?